Olá novamente. Nós vimos o poder trazido com ponteiros e alocação dinâmica de memória. Mas, como dizia tio Ben, grandes poderes implicam em grandes responsabilidades. Assim, é preciso responsabilidade com o uso desse poder, e isso é justamente o objetivo desta videoaula: apresentar cuidados com o uso de ponteiros. Primeiro, vamos ver alguns erros comuns. O primeiro deles, já comentado várias vezes, é o acesso a ponteiros não inicializados. Nesse caso, acessa-se uma região de memória que não se conhece a princípio, e os erros gerados são imprevisíveis. Erro similar ocorre quando se atribui uma região de memória que não sabemos o que tem por lá, como ilustrado no exemplo ao lado. E isso pode ocorrer, inclusive, quando se pretende fazer com que dois ponteiros apontem para o mesmo local. Mas note que ao tentarmos fazer isso com PTR3, atribuímos a ele o endereço 10 e não o endereço de N, já que referenciamos PTR2 para essa atribuição. Podemos também ter um ponteiro que aponta para uma região de memória que é desalocada antes do uso do ponteiro, como ilustrado ao lado. Ao término da função, a variável n é desalocada, e o ponteiro irá apontar para uma região indevida de memória. Nesse caso, deveríamos ter usado a alocação dinâmica de memória dentro da função. Erro similar ocorre com ponteiros soltos, que apontavam para uma variável alocada dinamicamente, mas que já foi liberada da memória. Só que o ponteiro continua direcionando para essa variável, como ilustrado no código ao lado. Vejam que PTR2 aponta para uma variável que já foi liberada da memória, e esse código irá gerar falha de segmentação. Podemos ter a situação inversa, com uma variável dinâmica perdida. Isso ocorre quando se faz uma alocação, mas o ponteiro é redirecionado para outro local, sem que o espaço alocado seja liberado ou sem direcionar o outro ponteiro para essa região. No exemplo em tela, a variável inicialmente alocada por PTR ficou perdida na memória, sem poder ser usada ou liberada. Bom, tendo visto os principais erros, vamos às recomendações para o uso de ponteiros. A primeira, já repetida várias vezes, é de que ponteiros devem ser sempre inicializados, seja com o endereço de uma variável, seja com null PTR. Para evitarmos ponteiros soltos, sempre que uma região apontada por um ponteiro é desalocada, e esse ponteiro pode voltar a ser utilizado, é importante invalidar o ponteiro, apontando-o para null ou null PTR. Tomando o cuidado de invalidar ponteiros soltos, devemos sempre comparar o ponteiro com null ou null PTR antes de utilizá-lo, caso não tenhamos certeza de que esse ponteiro aponta para uma região válida da memória. Por fim, como a desalocação de memória não é automática em C ou C++, essas linguagens não possuem coletor automático de lixo, toda a memória alocada dinamicamente deve ser desalocada após o término de uso daquela região de memória. É isso. Em nossa próxima videoaula, veremos alguns exemplos utilizando ponteiros e alocação dinâmica de memória. Aguardo vocês.